Quero convidar você nesse momento para pegar as escrituras, pegue aí as escrituras para conferir o que nós estamos falando, a história da terra resumida em uma parábola. É possível a história da terra ser resumida em uma pequena parábola. Essa parábola, meu amigo, é muito profunda em seus objetivos e responde muitas de nossas indagações, revelando os planos de Deus para a terra e para a humanidade. Eu quero convidar você a abrir então as escrituras em Mateus 13, versículo 24 a seguir. Mateus 13, versículo 24 a seguir. Propôs Jesus outra parábola dizendo, Jesus disse: o reino dos céus é semelhante ao que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E o dono do campo disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quere, pois, que vamos arrancá-lo? Porém o dono do campo disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa eu direi aos ceifeiros. O dono do campo disse: eu vou dizer aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Eu li Mateus 13, versículo 24 a 30. Quero dizer ao amigo que é importante agora você deixar de lado as suas próprias ideias, caso contrário você nunca vai entender a verdade como ela é. Faremos aqui então algumas considerações. Eu digo que nesta parábola, Jesus resume a história da terra. Ele compara a história da terra como alguém que plantou um campo aqui, tal. Isso lembra a gente do Éden, em que Deus forma o Éden, planta a boa semente e vem o maligno e semeia o joio no meio do trigo. Vamos fazer algumas considerações. Para quem o Senhor fez a terra? Para quem, meu amigo? Mateus 13, versículo 24, propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Para quem Deus fez a terra? Para boa semente. Qual a causa então do mal ter sido semeado na terra, no campo do Senhor? E quem semeou o mal aqui? Mateus 13, versículo 25 diz assim: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Que questionamento fizeram os servos do dono do campo? Mateus 13, 27 diz assim: os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E qual foi a resposta do dono do campo? Mateus 13, 28, ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. Qual foi a vontade dos servos do Senhor, do dono da terra? Mateus 13, 28, os servos lhe disseram: quer pois que vamos arrancar o joio? Porque o Senhor não autorizou os seus servos a arrancar o joio assim que ele apareceu? Mateus 13, 29 responde: ele porém disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Até quando então, meu amigo, o mal vai existir na terra? Mateus 13, versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa eu direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Aí nós temos lido a palavra do Senhor nosso Deus, aquilo que Deus deu por boca do nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, uma instrução, uma orientação que Deus pôs na boca do nosso Senhor Jesus Cristo e Ele anunciou para nós. Então nós lemos a parábola do trigo e do joio. Mateus 24, esta parábola ela responde muito das nossas indagações. Mateus 13, versículo 24 a 30. Nós então não vamos explicar essa parábola, vamos fazer o seguinte: vamos deixar o nosso Senhor Jesus dar a explicação. Teremos agora então a explicação da parábola dada por Jesus. Os discípulos pediram a Jesus que explicasse a eles a parábola. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegou aos pés de Jesus os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu e disse-lhe: o que semeia boa semente é o filho do homem. Mateus 13, versículo 37. O que semeia boa semente é o filho do homem. Versículo 38. O campo é o mundo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno.
O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do mundo, e os ceifeiros são os anjos. E assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será também na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino, tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Eu vou ler de novo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, eles colherão do reino dele, do seu reino, tudo que causa escândalos, que cometem iniquidade, e vão lançar eles na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu li Mateus 13, versículo 36 a 43. No Mateus 13, versículo 36 a 43, Jesus dá a explicação da parábola. Então a explicação da parábola é esta: o campo é o mundo. O campo é o mundo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o mal aqui na terra é o diabo. E a ceifa, a colheita, é a consumação do mundo, e os ceifeiros são os anjos. E assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles, os anjos, colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Os versos provam para nós que Jesus está ilustrando como o mal chegou ao mundo. Esses versos 38 e 39, ele prova para nós como o mal chegou ao mundo. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Meu amigo, minha amiga, Deus não criou o mundo para ser isso que nós conhecemos. Deus criou o mundo perfeito, justo, sem sofrimento, sem lágrimas, sem dores. O maligno, Satanás, plantou o mal no mundo, mas não é o objetivo de Deus que o mal fique no mundo. E Deus não vai, segundo o que nós lemos agora, tirar os bons da terra. Deus vai tirar o mal que está na terra. O mal vai ser tirado da terra. Versículo 41 de Mateus 13: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino, vão colher do reino de Jesus tudo que causa escândalo e que comete iniquidade. Os anjos vão colher os maus, todos os que estão cometendo escândalo e iniquidade vão ser colhidos. O que prega aí hoje no mundo, prega que os anjos vão vir e vão levar os salvos para os céus. E não é isso que nós estamos lendo. Estamos lendo Mateus 13, versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles, os anjos, colherão do seu reino tudo que causa escândalos, que cometem iniquidade. Você quer ser tirado da terra? Quer ser colhido? Para você ser colhido, você tem que ser pessoa que causa escândalo e que comete iniquidade. Aí sim você vai ser tirado. Os santos, os salvos, não serão tirados da terra. Então essa mensagem apresenta para nós um resumo da obra da criação e o seu futuro. A boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então até quando, meu amigo, o mal vai existir na terra? Até quando? Mateus 13, versículo 30 diz assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, que são os anjos: colhei primeiro quem? O joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Na ideia de muitos crentes, na pregação de muitos crentes, quem vão ser colhidos da terra são justos. Aqui diz: colhei primeiro o joio, colha primeiro o joio, atem o joio, atem em molhos para ser queimado. Esses versos provam que Jesus está ilustrando como o mal chegou ao mundo. O verso 38, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Deus quer que o mundo seja o reino dele, e os joios são os filhos do maligno. Então hoje no mundo tem filhos de Deus e filhos do maligno, filhos do reino e filho do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então o mal terá fim um dia, meu amigo. Mateus 13, versículo 40 e 41, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalos, que cometem iniquidade. Os anjos colherão o joio do mundo, pois o mundo foi criado para ser o reino de Deus.